Aí vem o Mário Frias e diz: nunca recebemos 1 centavo do Daniel Vorcaro. Não temos nenhuma relação com o Daniel Vorcaro. Ou seja, ele diz que o Flávio mentiu ao dizer que o Vorcaro tinha se compromissado a patrocinar e que mentiu que o Vorcaro chegou, que o Vorcaro de fato arcou com parcelas. Então, na verdade, o que me parece é a precificação de espaço na política, para deixar o Flávio, nesse momento, um pouco mais vulnerável e ter um poder de negociação maior. Pode ir? Agora, o Alemão, só para passar para o PP, coloca já a parte da CPI e depois a gente volta para que... Ah, tá. Aí depois a gente volta para a questão da Michelle, que também é interessante, porque hoje o presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre, rejeitou os pedidos para ler o requerimento de abertura de uma CPI sobre o Banco Master. O Alcolumbre afirmou que a sessão do Congresso será apenas para análise do veto do presidente Lula para o trecho da LDO que autorizava os municípios inadimplentes de até 65 mil habitantes a receberem recursos federais. Diante dessa decisão de Alcolumbre, Flávio Bolsonaro usou o púlpito da Câmara na sessão conjunta do Congresso para expressar tranquilidade quanto às investigações do caso Master e cobrar a instauração de uma CPI para tratar do tema, inclusive com a oitiva do Daniel Vorcaro. Vamos ouvir. Mais do que nunca é necessária a instalação dessa CPMI do Banco Master, conforme a nossa questão de ordem protocolada hoje aqui de manhã. Porque não, põe a imagem congelada do meu lado, tem como? Porque eu quero entender o que são os Robert. Porque ele começa a falar, começa a pipocar Robert no canto. E as pessoas ficam assim, ó. Não é engraçado isso? A pessoa começa a falar e vai surgindo as pessoas assim. Do tipo assim, Galvão, filma eu. Não, põe de novo aí, o pessoal já entendeu aí. tem um desafio a fazer. Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro. E também qual a relação que eles tinham com o Lula. Qual a relação que eles tinham com o Alexandre de Moraes. Porque eu não tenho nada a temer. Eu não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas. Porque não tenho nada a esconder. Segundo o jornal Estado de São Paulo, Flávio não assinou 3 dos 5 requerimentos de criação de CPI do Master disponíveis para os integrantes do Senado. Flávio deixou de apoiar requerimentos de uma CPI de autoria até mesmo de um aliado, o Eduardo Girão, do Partido Novo, e outras 2 iniciativas governistas. Uma do senador Rogério Carvalho, do PT, e uma comissão mista das deputadas Heloísa Helena, da Rede, e Fernanda Melchiona, do PSOL. Flávio assinou os requerimentos de CPI mista de autoria do deputado Carlos Jordi, do PL, e de CPI no Senado de Carlos Viana, do PSD. Bom, eu tenho um pouco de receio, Pepe, de falar tudo que me vem à mente. Porque é muita coisa. Eu tenho medo de ficar repetitivo e também eu tenho medo de ser leviano em algum ponto. Mas algumas coisas não dá para escapar do meu ponto de vista e discordem de minha vontade. Vocês sabem que eu não sou dono da razão e aqui cada um fala o que entende que deve ser dito. Muita gente diz aqui no chat, porque eu presto muita atenção no chat, eu sempre gosto de dizer isso, vocês participam do programa, vocês ditam o rumo, né, a cadência dessa conversa, desse programa, porque eu acompanho aqui a preocupação de vocês, as frases de vocês, e tem algumas que me chamam a atenção. E uma delas é a seguinte: o Jair Bolsonaro disse ao Flávio, né, uma pessoa disse assim, segue, vírgula, campanha é assim mesmo. Quanto a essa frase,
né, foi o que Flávio disse que o pai teria dito na visita que ele fez ao pai no dia 13 de maio, quando essa história toda pipocou. Acredito que o Bolsonaro tenha dito isso para o Flávio? Acredito, claro que acredito. Mas eu também acredito que é muito provável que o Jair Bolsonaro não saiba das conversas que o Flávio teve com o Daniel Vorcaro. Porque o Flávio e o Jair não são vasos comunicantes. E da época da presidência, o Jair não concordou, não concordaria se soubesse de muitas outras coisas que o filho fez enquanto senador. Existem episódios, episódios já passados, superados, mas que foram, em primeiro lugar, escondidos do filho ao pai. Jair não sabia de certas movimentações, e outras que ele sabia, ele foi exponencialmente contra. Então pode ser que eu acredito que o Bolsonaro tenha dito, continua a campanha assim mesmo, mas eu também acredito que o Jair Bolsonaro não saiba, como nós brasileiros não sabemos, o que tem do Flávio Bolsonaro ainda nessas conversas. E por que é que eu digo isso? Que aí eu vou para a segunda etapa. Muito embora também haja essa percepção de que alguém da direita está vazando algo, para mim pouco importa se é a direita, se é a esquerda, se é a Polícia Federal ou se é o Thiago Miranda, Cláudio. Porque isso para mim não muda o fato de que o Flávio Bolsonaro, ele teve a oportunidade de jogar limpo a partir do momento em que a Globo noticiou o primeiro vazamento de mensagens do Vorcaro. Se as mensagens do Vorcaro com nível de intimidade sexual com a Peleleca foram vazadas, todo o resto podia ser vazado. Então, se ele sabia das conversas que ele manteve, ele podia chegar limpo e já ter dito tudo o que aconteceu. Porque se ele tivesse feito isso, ele não teria sido afetado da maneira que foi. Muito pelo contrário. Na minha perspectiva, eu acredito que eu seja um pouco evoluído nessa vida. Se a pessoa chega limpo com você, vazou a primeira conversa, é uma conversa sexual. É um vazamento assim reprovável, até dentro da esquerda, porque você fere o direito da mulher, sexualizou a mulher. Se até aquilo ali foi vazado e o pessoal foi à loucura, o que se dirá da conversa que ele tem com o filho do maior perseguido político do país, que é o Jair Bolsonaro. Então, no meu caso, se eu tivesse jogado limpo, eu teria hoje uma convicção inabalável de votar nele. Eu falo, o cara ele chegou e reconheceu, falou que fez isso, vou bater palma. Mas agora foi muito pior, e eu retomo aqui tentando ser rápido, PP, porque saiu isso no dia 13. Ele fez um vídeo e soltou para os contatos, e esse vídeo foi se proliferando, que é um vídeo que ele aparece, que ele reconhece a veracidade da conversa, e que ele diz que o Vorcaro se compromissou a patrocinar o filme, que isso não é crime, como de fato não é. Ah, mas o dinheiro do Vorcaro era criminoso. O problema do Vorcaro. Ah, mas o valor era exorbitante. Problema do Vorcaro. Esmola não é crime, esmola milionária também não é crime, enfim. Só que é aquela questão, né? Quem doa um valor acima de 20 mil tem que declarar, tem que pagar imposto, né? A doação no Brasil você paga imposto. E aí veio, eu continuo dizendo aqui, quem foi o grande crítico do Flávio Bolsonaro esse dia? Foi a esquerda? Foi a Globo? Foi a Folha? Foi Reinaldo Azevedo? Foi
fui eu. Não, não. O grande crítico dele foi o Mário Frias. Quero deixar muito bem claro. Porque ele falou que reconhecia a veracidade, que o Vorcaro tinha assinado um contrato para patrocinar o filme e que ele tinha deixado de honrar as parcelas. Em resumo, foi isso. Aí vem o Mário Frias e diz: nunca recebemos um centavo do Daniel Vorcaro. Não temos nenhuma relação com o Daniel Vorcaro. Ou seja, ele diz que o Flávio mentiu ao dizer que o Vorcaro tinha se compromissado a patrocinar e que mentiu que o Vorcaro chegou, que o Vorcaro de fato arcou com parcelas. Não contente, no dia seguinte, o Mário Frias solta uma outra nota, dando uma interpretação esdrúxula, porque ele falou que nunca recebeu-se um centavo nem do Vorcaro nem do Master. Aí ele falou, mas foi uma má interpretação, porque o dinheiro foi para uma outra empresa, e da outra empresa veio para a gente. Conversa para boi dormir, porque hoje a gente viu também as mensagens, o próprio Mário Frias agradecendo ao Vorcaro pelo patrocínio. Então tem um grande mentiroso nessa história. O primeiro deles é o Mário Frias. Aí depois a coisa se complica, porque o Flávio Bolsonaro, ao invés de jogar limpo, porque ele viu que o eleitorado dele é muito firme. Porque um escândalo desse jaez, mesmo que não seja crime, mas porque o Vorcaro ele é radioativo, era pro Bolsonaro, pro Flávio Bolsonaro, ter derretido de vez. Mas ele não derreteu de vez. Ele caiu significativamente. Mas ele ainda vai para o segundo turno. Segundo a Atlas Intel. Caiu muito. Mas poderia ter caído mais. E aí ele vem e diz, olha,